Opa! Muito boa tarde, boa tarde. Candidaturas femininas, pessoal já chegando conosco. Para darmos sequência então a começar esse nosso bate-papo aí bem bacana hoje com a doutora Cláudia Luna, né? Já entrar por aqui, então já fique conosco. Se vocês tiverem aí qualquer pergunta, né, e queiram dialogar conosco, fique à vontade para estar fazendo também essa essa pergunta. O fundo aí feito pela nossa responsável da Dune aqui da RM Fortaleza, a Tamires Garcia que está aí conosco. Então, já em breve, aguardando aqui a Cláudia para que a gente possa começar então esse nosso diálogo, que hoje nós vamos estar falando aí sobre a violência de gênero, né? Trazendo aí de uma forma que os princípios budistas eles podem ajudar a enfrentar. Olá, vocês que estão chegando aí, ó, dá tempo boa tarde, clica no aviãozinho aí, ó, manda pra galera toda para que possam estar aí assistindo conosco também, dialogando e debatendo aí sobre esse tema que é de suma importância. Show! Já estamos aqui. Boa tarde, professor Penha. Grande Rafael Feitosa está conosco aí também. Lembra aí, ó, clica no aviãozinho, vai mandando para a galera para que possam estar conosco também aí nesse bate-papo, né? Só aguardando aqui que a Cláudia possa entrar e participar aqui conosco. Só um instante. Ela tô que não pode, vamos tentar de novo. Cláudia, cadê você? Um pequeno probleminha técnico aqui, mas vai dar certo.
Pô, agora vai dar certo, hein? Para começar esse nosso grande diálogo aqui. Para vocês que, caso... Olá! Boa Boa tarde, tudo tarde! bem, Leonardo? Boa tarde a todas e Tudo todos ótimo, vocês e todos da Duni RM Fortaleza. correto. Então, hoje, nesse nosso bate-papo, nós estaremos aqui com a doutora, né, Cláudia Patrícia de Luna, que é advogada, atuante na garantia da defesa do direito das mulheres desde 1997, especialista em gênero e violência pela Georgetown University. Ó, eu treinei bastante isso, viu? Imagina. Presidente, presidente do Elas por Elas, né, Vozes e Ações das Mulheres, e do MCTP, Movimento contra o Tráfico de Pessoas, membro do Conselho de Notáveis do ILADH, Instituto Latino-Americano de Direitos Humanos, membro da diretoria nacional da ABMCJ, Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, integrante do projeto, promotora legais de populares de GELEDS, Instituto da Mulher Negra, e do coletivo Advogadas do Brasil, né, da Aboyumi Juristas Negras e da DEFEMDE, Redes Femininas de Juristas Conselheiras, secciona da OAB São Paulo e presidente da Comissão de Mulheres Advogadas da OAB São Paulo. Então, muito obrigado, né, por aceitar o nosso convite, né, de estar aqui dialogando conosco sobre esse tema que é muito importante e num dia que misticamente caiu assim no nosso colo, né? Hoje, dia 6 de dezembro, é o Dia Nacional, né, da Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher. Então, seja bem-vinda, doutora Cláudia, e estamos aqui. Bom, eu quero agradecer o convite da Duni RM Fortaleza, dizer que é uma grande honra estar aqui com vocês. Quero saudar a todas as pessoas e quero fazer essa saudação na pessoa da Cida Medeiros, que é uma integrante, uma rainha aí da RM Fortaleza, Cida que tem uma história conosco, né? E quero, sobretudo, agradecer a oportunidade e realmente dizer da importância de se abordar uma temática como essa e dizer que a divisão dos universitários da RN Fortaleza está de parabéns por trazer essa temática para diálogo, essa temática que é tão importante, não é? Nós estamos aqui num calendário de 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. E como você iniciou a live, Leonardo, hoje, dia 6 de dezembro, misticamente, é o dia de mobilização, de luta de homens e mulheres pelo fim da violência contra a mulher. Né? Essa violência que tanto traz impactos extremamente negativos para toda a sociedade, para homens e mulheres, enfim, para toda a sociedade, a ponto de colocar o Brasil como o quinto país no mundo que é responsável pela morte de mulheres. E o dia de hoje traz esse compromisso que institui o dia da campanha do Laço Branco e traz como histórico o dia 6 de dezembro de 1989, quando, em Montreal, no Canadá, o jovem de 25 anos, Mark Lepine, entrou numa universidade e assassinou 14 mulheres. Ele atirou, metralhando, e pediu que os rapazes saíssem, os estudantes, e matou 14 mulheres, 14 estudantes, sob a alegação de que feministas deveriam morrer, de que as mulheres deveriam morrer. Então, a partir desse caso, que ficou conhecido como Massacre de Montreal, toda a sociedade se mobilizou e foi criada a campanha do Laço Branco, que foi incorporada pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, demonstrando o compromisso da sociedade, ou seja, de homens e mulheres, pelo fim dessa violência que impacta a todas as pessoas na sociedade, não é? Quando uma mulher morre, ou quando uma mulher sofre violência, não é só a mulher quem sofre, toda a sociedade se empobrece, né? E aí a gente tem todo esse calendário que começa, na verdade, internacionalmente, esse calendário ele conta com 16 dias
de atividades, de campanhas, de mobilizações pelo mundo inteiro. Não é só no Brasil, o mundo inteiro faz isso. Mas aqui no Brasil, esse calendário ele ganha mais uma data, que é o 20 de novembro, considerando o impacto dessa violência em relação às mulheres negras, né? E para que a gente possa trazer um pouco isso, é importante a gente trazer dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que diz que demonstra que só nesse período de pandemia, essa violência doméstica intrafamiliar e a violência de gênero alcançou um aumento de 70% em relação às mulheres negras. Por isso que há esse calendário que começa no dia 25 de novembro, internacionalmente, no Brasil, ele tem início. E também agrega o dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, para que toda a sociedade brasileira possa pensar no grave impacto que essa violência tem em relação às mulheres negras. Eu estava fazendo uma pequena pesquisa, né, e vendo que hoje em dia, assim, a cada 5 mulheres, elas sofrem algum tipo, uma a cada 5 mulheres sofre algum tipo de violência, né? Onde relataram dessas 19% de mulheres do Brasil todo, né? Sim. Que 16% sofrem violência física, né? Exato. 2% violência psíquica e 1% são os assédios, né? Que hoje está à tona, né? Acho que mundialmente aí o lance dos assédios, que cada vez mais vem acontecendo, né? Esse fator. E como é que é a visão da senhora, assim, juntamente, né, trazendo nessa parte humanista, né, para que a gente possa estar transformando este momento, né, como há pouco, né, eu estava em uma outra atividade aqui da Duni e dentro de um dos goshos, né, de um dos estudos, né, do budismo, diz que nós precisamos estar transformando de dentro para fora, né? Exato. E dentro desses números assim, como é que a gente consegue tocar, né, no coração de cada uma dessas pessoas que possam refletir cada vez mais sobre isso? Exato. Bom, você trouxe números muito expressivos. A violência, ela acontece em relação a todas as mulheres globalmente, mas aqui no Brasil a gente não pode deixar de considerar as questões históricas e culturais que fazem com que esse processo de violência ele seja naturalizado desde o nosso processo de colonização no Brasil, né? A colonização no Brasil, ela começa com a conquista de novos territórios, mas ela não para, isso desde o período da colonização, na conquista das novas terras. Ele ultrapassa a conquista dos territórios e também explora territórios outros que são os corpos das mulheres. Então, a gente precisa pensar que essa violência ela é construída historicamente, social e antropologicamente também. E nós praticamos uma filosofia, uma religião que, sobretudo, nos ensina o quanto essa violência ela precisa ser considerada como uma prática que não corresponde aos princípios humanistas que nós esposamos, né? Então, na realidade, a filosofia humanística ela sempre entende que as mulheres precisam ser respeitadas com igualdade, que respeitar as mulheres, que Dr. Daisaku Ikeda, que é referenciado pela sociedade como o maior ativista de direitos humanos no mundo, respeitar as mulheres significa respeitar os direitos humanos, respeitar essa igualdade. Então, quando o presidente Ikeda, Dr. Daisaku Ikeda, menciona que as mulheres são as protagonistas do século XXI, que as mulheres são o sol da família, que as mulheres constroem pontes de diálogo, que as mulheres elas precisam ser respeitadas, ou são as mulheres, na realidade, ele está trazendo dimensões importantíssimas do que essa filosofia traz desde os seus primórdios, quando, por exemplo, se pensa no papel das mulheres, né, desde os primórdios
quando, por exemplo, se pensou na iluminação das mulheres pela iluminação da filha do rei Dragão, não é? Nunca se pensou que as mulheres, em outras filosofias budistas, em outras vertentes, elas pudessem atingir a iluminação. Então, vejam, essa filosofia, ela prima, sobretudo, pela igualdade, pelo respeito incondicional às mulheres. Porque respeitar as mulheres significa, sobretudo, respeitar a estrutura da sociedade, não é? Não é privilégio, é respeito. Então, quando se fala em respeito, se fala em prática da igualdade. Então, isso é importante, isso a nossa filosofia traz como base para o respeito, tanto dentro da nossa organização como fora dela. Então, nós precisamos sempre pensar nisso. As mulheres, elas estão e elas fazem parte da base da nossa sociedade. Então, respeitar, nós somos maioria na sociedade. Infelizmente, por conta de várias desigualdades estruturais e estruturantes, como o machismo e o racismo, as mulheres, sobretudo as mulheres negras, estão na base dessa sociedade. E todas essas desigualdades históricas, elas ainda impactam e trazem muito mais esses aspectos de violência para as vidas das mulheres. E nós não podemos perder a dimensão do quanto, globalmente, pensando um pouco na nossa cultura e na nossa história global, história também das Américas e do Brasil, o quanto essa violência sobre a qual nós estamos falando, ela ainda é considerada como algo natural, inclusive até legítimo. Então, termos uma filosofia que entende que essa violência ela precisa ser desconstruída e que a todo tempo há um compromisso, não é? O que nós aprendemos na nossa filosofia e que o nosso mestre ensina é que homens devem respeitar as mulheres. Então, eu digo que na nossa organização, nós somos, os homens são a todo tempo mobilizados para estar nessa campanha de anti-violência contra a mulher. Né? Então, isso é tão importante que a gente possa entender isso. Então, isso é algo que já é incorporado naturalmente pela nossa filosofia e, sobretudo, pela nossa organização. Eu vejo assim, né, falando, né, sobre toda a importância, e as Sim, pessoas às vezes acabam esquecendo que se não fosse a mulher, né, nós não estaríamos aqui, né, pela própria exato, geração, né, todo aquele processo, né? O homem sim, auxilia, sem sim, dúvida. mas não tanto, né? Até Uhum, esses dias em um diálogo assim, é, meio que informal, né? Uma amiga até relatou e colocou, né? Fazendo uma pequena uhum, pesquisa, né? De como é que era a divisão das tarefas em casa, uhum, né? E aqui em casa eu tenho uma divisão muito interessante, né? Então, enquanto eu cozinho, a minha esposa faz a limpeza. Se ela está fazendo uma outra parte, eu faço uma. Então, a gente tem sempre essa divisão de tarefas, né? O que culturalmente isso não acontece, né? Porque em alguns exatamente. outros, em alguns outros relatos, né, dizem que em torno de 60 a 70%, né, das mulheres que executam toda a tarefa de casa. Ah, apenas ali 30 a 20%, de 20 a 30% aí que são que os homens fazem. Isso já vem de algo até um pouco que cultural, né? Relatando que homem não pode fazer isso, homem vai cair a mão, entre outras coisas, né? Eu só vou pedir desculpas que eu estou com um problema aqui em relação ao perfil. Eu acabei entrando por equívoco por um outro perfil que não é o meu, que é o perfil institucional. Então, eu acho que eu vou ter Sim. que sair para poder entrar pelo perfil certo, só que eu não sei como é que faz isso. Então, eu estou no Outra, outro perfil sem querer aqui, para que a gente não tenha problemas. Eu agora me apercebi aqui que eu estou com outro perfil aqui que
é o perfil institucional, então, para que a gente não tenha problemas, eu vou ter que sair e entrar novamente, tudo bem? Pode Ok, ser? tranquilo. Enquanto isso, a gente fica aguardando aqui Tá certo, essa sua troca de perfil, essa troca, tá bom? ok? Obrigada, e Tá desculpa certo. interromper, só um momento, por favor, obrigada. Ok. Eu Bom, saio aqui, deixa eu enquanto ver a como é que eu Cláudia saio ela vai fazendo aqui, aqui né? essa. Peraí, deixa eu sair aqui, como é que eu saio? Deixa eu ver como. Pronto, ok. Pessoal, muito obrigado aí. Eu vi que tem gente aí praticamente do Brasil todo, né, de São Paulo, entre outros estados, nos acompanhando. Enquanto a Cláudia está fazendo essa troca, eu gostaria de saber de vocês, se vocês têm alguma pergunta, se querem fazer alguma pergunta. O nosso intuito é que essa live ela fique gravada aqui no nosso Instagram, para que vocês possam estar revendo novamente, né, possam estar debatendo conosco também. Ok, isso mesmo, Cida. Discussão de gênero, né, ela passa por todo esse respeito, né? Hoje, relatando dentro da violência com a mulher, mas dentro de todos os outros, né? A homofobia, tudo isso é importante que nós possamos, então, agregar, né? Então, já tem um aqui, né, para a gente debater um pouco mais, um outro assunto para debater aqui com a doutora Cláudia, assim que ela entrar. Só um instantinho. Algum tema mais que vocês queiram colocar, trazer aqui, para que nós possamos ir debatendo também? Comigo, né? O que eu aprendi, né? Eu sou praticante desde que eu nasci, né? Então já venho com essa doutrina, com essa filosofia já há muito tempo, como a Cláudia relatou, né? Há um tempo nessa última fala dela, sobre essa temática, né? Da onde o próprio presidente Queda ele trata, né, as mulheres aí como ser muito importante. Nós sabemos disso, né? E quanto a estudar cada vez mais, né, a ter, eu sempre tive um pensamento muito aberto em cima disso, né? Então eu pude, às vezes a gente fica um pouco mais, assim, vamos dizer assim, se indigna, né? Fica um pouco indignado pelos números, porque você vivencia algo, mas quando você aprofunda algo a mais, né? Quando começa a ver números que vão aparecendo, né? Até como esse último relato que eu disse, né? Desses 19%, né? 19% aí das mulheres, né? Relatam que já sofreram algum tipo de violência. E você vê, hoje eu trabalho em uma escola, né? Eu sou professor e já pude, relacionar, né? Algo assim, né, com essas violências, né, principalmente com crianças, né, que é mais assustador ainda, né? As lições que nós podemos tirar com esse tema. Vou relatar um pouco aqui, né? Acredito que essa própria união,
né, onde eu preciso, então, estar cada vez mais próximo, né, de todas ali as minhas companheiras, né? Hoje, junto comigo aqui na DEUNI, eu tenho duas mulheres que estão lá me acompanhando, a Tamires, que está aí também assistindo conosco, e a Laura, né, que está nos representando em uma outra atividade da DUNI. Então, olha aí, olha a importância, né? Então, já fica aí essa base forte aí junto com esse tema, né? E se não fosse esse apoio, se não fosse essa união, nós não conseguiríamos, então, estar debatendo, né, e falando um pouco mais sobre isso, né? E aprofundando, né, além dessa ajuda mútua aí, desse lance de estarmos sempre nesse debate, né, e apoiando cada vez mais, né? Acredito que ah, se eu formular melhor aqui essa parte, né? Vendo, né, toda essa é um tema assim que deixa a gente bastante mexido e vai vindo coisas, a gente vai repensando e tudo mais, tá? Como no último diálogo nós falamos, né, a última atividade que nós tivemos aí sobre o câncer de mama, juntamente com a Vera agora, retrata bastante isso também, né, onde tem esse lance de abandono, né, precisa tudo, qualquer, vamos dizer assim, tipo de mutilação que a mulher venha a sofrer, o homem já a abandona. Acho que esse é um fator que a gente precisa ter ali, né, sempre junto. Não é porque hoje eu estou um exemplo, né, usar aqui a mulher perfeita do meu lado e ela acaba sofrendo algum acidente e aí hum, acaba tendo uma sequela maior que eu vou abandoná-la. Se fosse ao contrário, ela estaria comigo aqui, né? Ah, ok. Cláudia já está por aqui. Deixa eu ver aqui. Só um instantinho, Cláudia já. Me escutam direitinho? O áudio está ok? Sinalizem aí para mim se o áudio está ok. A Cláudia está tentando entrar. Olha, Cida, o que o homem pode. Ela está tentando voltar aqui. Como eu relatei, né, há pouco, né, já misturando com a mensagem aí do Rafael, né, o que o homem pode aprender com isso é essa parte, né, do trabalho em conjunto ali com ela, né, com a mulher, né, seja parceira ali de vida ou amiga, companheira, né, de todas as formas, né, para que não aconteça que não aconteça esse fator, né? Então, acho que o homem ele deve se enxergar também como um ser humano qualquer, né? Igual a todos, para que possamos, então, ter uma sociedade cada vez melhor, né? Cada vez mais unida ali, para que evite esse tipo de coisa, né? Sim, sim. Eu passo para ela também essa pergunta. Deixa eu só ver aqui que ela está tentando.
entrar. Só um instantinho. Cláudia. Vou mandar aqui o convite para ela e aguardar aqui o retorno da Cláudia, que a gente continue aí, então, esse diálogo. E aí eu já refaço essas perguntas também, anotei aqui, refaço para ela, a gente vai, nesse bate-papo aqui, a gente vai montando todo esse procedimento. Existem espaços que trabalham os homens para que as mulheres possam. Deixa eu ver se eu consegui compreender, Cida. Você quis saber se existem espaços onde os homens atuam e que as mulheres possam atuar também? Seria isso? Seria mais ou menos isso? Acredito que o expressar, né, dos sentimentos ele é natural, né? E pronto, a Cláudia acabou de entrar. Eu acredito então que esse momento, né, esse espaço de expressar os seus sentimentos, ele é natural, ele é corriqueiro. Acho que não é necessário ter um local Ah, aqui. específico para quê? Opa! Olá, Cláudia está novamente conosco, tá? Cláudia, Opa, entrei novamente. Entrei ah, novamente. muito Bom, eu bom. quero pedir desculpas aí a todos e a todas, mas conseguimos voltar aqui, viu? Acho que dá assim, ó. Recebemos algumas perguntinhas aqui Certo. nesse meio tempo. Eu tentei respondê-las da melhor forma possível, né? E agora eu vou aprofundar aí contigo, né? Uma delas aqui, feita pelo Rafael, seria assim, né? Quais seriam assim os princípios, né, que dentro desse tema a gente poderia estar tirando, né, em cima disso? Bom, um dos princípios é pensar ah, no princípio da dignidade da vida e, sobretudo, no respeito à igualdade entre as pessoas, entre homens e mulheres. Nós vivemos ainda num país e numa sociedade em que essas desigualdades elas são, obviamente, desigualdades estruturais. E as diferenças elas existem, obviamente, vão sempre existir entre homens e mulheres, né? E só que essas diferenças elas não podem, não devem reproduzir desigualdades a ponto de que as mulheres sejam vistas e sejam encaradas como cidadãs de segunda classe ou de segunda categoria, ou como pessoas inferiores. E você estava trazendo algo muito importante sobre a forma como você, enquanto homem na sua casa, você divide igualmente as tarefas da casa. Não é dividir, é compartilhar. É o que você faz. Eu acho que um dos caminhos para que a gente possa superar essas desigualdades é reaprender novas formas de
novas formas de se conduzir nos nossos papéis que foram tradicionalmente construídos. A partir do momento em que homens entendem que podem, ao colaborar para a desconstrução dessas desigualdades, ressignificando seus papéis enquanto homens, sem deixar de exercerem as suas masculinidades, sim, ressignificando esses papéis, é importante. Por exemplo, um dos grandes problemas que tem aparecido nesse contexto de Covid-19 e que tem sido um fator que se coloca como ingrediente a potencializar essa violência é a divisão sexual desigual do trabalho, que é o que você colocou. Nesse momento, onde as famílias terão uma convivência mais estreitada, mais próxima, é justamente nesse momento em que essas violências que trazem esse tema para que a gente discuta hoje, elas aumentam. Elas aumentam ou elas podem ser superadas e ressignificadas, desde que a gente possa entender a importância da nossa missão e ter consciência da importância da nossa missão para transformar esse conjunto de coisas. É o momento para nós que praticamos essa filosofia, né, de realizarmos a nossa revolução humana, de termos mais paciência, de entendermos o nosso papel também, de compartilhar papéis outros na divisão das tarefas em casa, não é? Sabermos que as mulheres elas precisam ser respeitadas, e não só um respeito teórico da boca para fora, mas é um respeito também que se coloca na forma de atitudes. É nós deixarmos de sermos cúmplices em algumas violências que a gente assiste e também sermos, enquanto homens, aquelas pessoas que fazem aquele papel didático de ensinar o outro e dizer: ô cara, ô brother, isso não está certo, né? De entender, por exemplo, que numa balada, quando uma moça, uma outra jovem, bebeu demais e está lá desacordada, que o corpo daquela moça não é um território livre para sofrer abuso sexual. Né? Então, a gente tem que entender outras coisas. E outra, né, que o nosso celular não é um espaço, por exemplo, legal para a gente ficar incentivando a troca de nudes ou de pornografias onde o corpo das mulheres é exposto de qualquer maneira. É trabalhar isso com os homens também, trabalhar esse papel, o quanto é importante para nós fazermos isso. Quando nós falamos de violência contra a mulher, a gente também precisa pensar no papel dos homens em relação à desconstrução dessa violência. Né? Então, a gente precisa repensar isso. E eu penso que nós, que somos pessoas que estamos praticando essa filosofia, nós temos um papel crucial, porque somos nós que estamos a todo tempo, né, nos inspirando num homem que tem um papel relevante, não só para nós dentro da Soka Gakkai, mas ele é uma referência para o mundo. Nós conhecemos muito pouco o papel e a importância do Dr. Daisaku Ikeda fora da organização. Nós conhecemos, por exemplo, muito pouco o papel do Dr. Daisaku Ikeda enquanto líder da Soka Gakkai Internacional, que é uma organização que tem assento na Organização das Nações Unidas, enquanto organização não governamental, e que, através das propostas de paz elaboradas e veiculadas anualmente pelo presidente Ikeda, também norteia, também traz como inspiração as propostas de paz do presidente Ikeda para a própria ONU, não é? Então, a gente precisa também fazer isso, e como o Adriano Paiva traz, é muito importante dialogar com as novas gerações, inclusive com as crianças. Se a gente começa a reconstruir esses papéis desde cedo, é muito importante, Leonardo. Eu vejo, até como nós relatamos, né, que é algo cultural, porque o exemplo de dentro de casa faz com que os adultos de hoje, que quando eram crianças viram, então estão reproduzindo de tal forma. Então, cabe a nós
né, Sim, hoje, transformar isso, sim. principalmente ali com os pequenos dentro de casa. Uhum. Sim, sem dúvida. O quanto é importante nós começarmos desde cedo com as crianças trabalhar esse princípio da igualdade, da dignidade da vida, não é? Da dignidade de todas as pessoas desde cedo. Ensinar as crianças, sejam elas meninas ou meninos, a importância do respeito entre iguais, a importância desses papéis, não é? E é muito interessante como a nossa sociedade hoje já começa a se atentar para isso. Né? Antigamente, quando as crianças, as meninas tinham brinquedos rosa, casinha, geladeirinha, vassourinha, e os meninos era a boneca e a bola. E o quanto isso tem mudado agora. O quanto é importante essa troca de brinquedos, entendendo que meninos ao brincar de boneca, na realidade, eles estão trabalhando uma futura paternidade, um futuro exercício de uma paternidade responsável, um futuro exercício de trabalhar e de respeitar também as crianças e de colaborar mais para frente, de compartilhar, sobretudo, essa paternidade no futuro. E as meninas, ao brincar de foguete, de bola, de carrinho, se apresenta para elas um mundo que vai para além das atividades tradicionais exercidas no mundo privado. Isso significa dizer que elas podem ser cientistas, que elas podem ser pilotos de Fórmula 1, que elas podem ser engenheiras, que elas podem fazer tudo o que é possível. E que, por vezes, a nossa sociedade, historicamente, limitou esses papéis, não é? E aí eu trago também, até para que a gente possa fazer um Falando, diálogo com os né, princípios humanistas da Gakkai, uma passagem da Nova Revolução Humana, se não me engano, no volume 2, que trata da, da participação das mulheres, né, das mulheres japonesas, quando elas estão nos Estados Unidos, que elas casaram com soldados americanos na época da guerra, né, e foram morar nos Estados Unidos. E o quanto essas mulheres elas tiveram dificuldade para enfrentar a língua, para enfrentar uma nova cultura, e o quanto o presidente Queda incentivava essas mulheres, por exemplo, a aprender inglês, a dirigir, a aprender uma nova língua, a resgatar, sobretudo, o seu protagonismo e a sua autonomia enquanto mulheres, a sua autonomia financeira. Então, vejam, o quanto é importante quando a gente fala desse conjunto de violências, nesses 21 dias de ativismo, e a gente fala isso o tempo todo, o quanto a autonomia da mulher, a autonomia financeira, o protagonismo, ela se reconhecer enquanto grande valor humano, enquanto o seu potencial, ele é um elemento transformador, não só na sua vida, mas não na vida da sua família, mas na vida da sociedade também. E o quanto nós temos, enquanto parâmetro de referência, a nossa filosofia, mais uma vez, a nossa filosofia humanística, a pautar isso. Eu aqui estou falando nessa live porque nós não temos assistindo aqui conosco hoje, Leonardo e todas as pessoas aqui da Dune, não apenas pessoas que estão da Dune, nós temos aqui advogadas, pessoas também que da sociedade que estão nos assistindo hoje, né, que inclusive eu quero saudar e cumprimentar. alguns convidados aí também que foram chamados, né, para participar, que não fazem parte, né, dessa nossa filosofia, mas que podem estar, né, aprendendo e sempre dialogando conosco, né, falando, né, sobre um pouco sobre esse procedimento, né, dos exemplos, né, de como vem modificando, né, alguns alunos, eu trabalho com crianças, né, Certo. ainda vem com essa mentalidade de rosa é para menina, azul é para menino, né, e, e por aí vai. Tivemos essa Eu, última semana exemplos, né, vamos dizer assim, da primeira mulher a arbitrar uma das grandes competições de futebol, né? Então, a Champions teve lá uma mulher arbitrando, entre outras que nós já tivemos aí dentro desse período. A, a Cida relatou, né, naquele momento que a senhora estava fazendo a troca de uhum, perfil, né, sobre espaços
né, que estão sendo criados, né, para que o homem ele possa se expressar, né, trazer ali, sim, formar a sua dignidade humana, né, porque acho que a repressão, devido a essa parte cultural, ainda é forte, né, sobre sim, isso, né? A Lu também traz aqui para que nós possamos trazer, né, não só o lance da violência contra a mulher, mas também hoje, que é muito forte, né, o lance da homofobia ali ah, com sim, homossexuais, transgêneros, né? Todo sim, esse fator que também engloba números exorbitantes dentro desse procedimento, que não foge, né, dessa nossa cultura, como o Adriano relatou, né, e que eu bato muito nisso. Começamos ali da base. A base hoje é o quê? São as crianças, para que elas possam crescer, se desenvolver, não o seu corpo, a sua mente de uma forma bem ampla com esses conhecimentos. exato, exatamente. E aí, Leonardo, se não me engano, o Adriano, que está nos assistindo, fala da importância também dos pais reaprenderem e ressignificarem o seu olhar e as suas atitudes em relação à educação, não é? Se nós vamos trabalhar as crianças, obviamente que essas crianças elas são educadas pelos pais. Então, os pais também precisam ressignificar esses olhares, né? Ressignificar essa forma de atuar para que essa igualdade também possa passar por esses nobres aprendizados que são construídos também a partir do exemplo que eles trazem para seus filhos e filhas. Isso é extremamente importante. E aí, quando você traz todas essas dimensões de violências outras, como a homofobia, a homotransfobia, a lesbo-homotransfobia, as questões de violência contra as mulheres, que é tão importante a gente discutir nesse dia como hoje, em que há essa mobilização de homens e mulheres pelo fim da violência, e mais uma vez a gente precisa pensar no compromisso dos homens, porque vejam, muitas dessas violências são causadas porque a nossa sociedade ela constrói, quando há a exteriorização desses atos de violência, essa exteriorização dos atos de violência é pautada pelo machismo. E o machismo ele constrói masculinidades tóxicas. Masculinidades tóxicas são masculinidades violentas, que se pautam pela lógica dessas violências, não é? E o que é essa masculinidade tóxica que acaba se tornando uma masculinidade frágil? É uma masculinidade justamente que se orienta, que se constrói a partir da crença e do exemplo de que tudo é resolvido a partir da violência. É aquela pessoa que aprendeu, que teve como exemplo, né? Ele é fruto dessa sociedade que se pautou a partir de um sistema patriarcal, que entende que tudo se resolve a partir da violência, que qualquer tipo de coisa que foge ao padrão dele, né, que o homem não chora, que os homens não podem demonstrar as suas emoções, que homem que ajuda a mulher em casa é menos homem. Então, quando a gente. E outra, homens que acham que para reafirmar a sua masculinidade, eles precisam se colocar em perigo. Por exemplo, muitos. Olha, isso são dados do Ministério da Saúde que demonstram que a maioria das violências que impactam os homens são as violências que acontecem no espaço público. Por exemplo, os acidentes de carro. Por quê? Essa sociedade onde todas e todos nós fomos criados e todes, nos aprendeu que para ser homem, a pessoa tem que andar em alta velocidade, tem que ser o pegador, tem que ser aquele que conta vantagem com quantas mulheres esteve, é aquele que, puxa, se eu usar uma camiseta rosa, eu sou gay. Então, que ensina a ter ódio ao diferente. Então, isso é um exemplo de. É aquela masculinidade tóxica que, quando, por exemplo, vê um casal de gays ou de lésbicas na rua, ele vai bater. Ele é aquele que vai, por exemplo, espancar as travestis na rua, que vai matá-las, que vai fazer, por exemplo, que o Brasil atinja
um outro índice mundial que é vergonhoso e constrangedora, que é o Brasil é campeão no mundo de transfeminicídios, é o país que mais mata no mundo travestis e transexuais. Por quê? Porque nós temos na nossa cultura essa questão construída, esse machismo também, enquanto estruturador dessa desigualdade, e, sobretudo, que traz como resposta esse comportamento pautado nessa masculinidade tóxica, entendeu? Por isso que é importante a Aqui, gente discutir sobre isso. aqui no Ceará isso é muito forte. Nós já tivemos, Uhum. durante esse ano, mesmo com a pandemia, nós tivemos vários relatos aqui, né, de homicídios com esse grupo, né, desse lance do transgênero, né, de travestis e tudo mais. Então, é algo que é chocante, né, que está aqui, né, dentro da nossa sociedade. Uhum. E que às vezes é complicado se você se coloca contra, você é apedrejado, né? Por um lado e por outro. Então, voltando, né, nesse nosso assunto, que esses espaços, né, que os Sim, homens podem estar indo e dialogando, acredito que seja bem sim. importante, né? Sem dúvida, sem dúvida. E trazer espaços de diálogo como esse, que a DUNE, a Divisão dos Universitários da BSGI, através da RM Fortaleza, está trazendo, é essencial. Né? E, por exemplo, você falou em espaços em que os homens possam dialogar. Né? Nós temos a Lei Maria da Penha, que há 14 anos está na nossa sociedade visibilizando e dizendo e punindo essa violência que acontece no microespaço do lar. E, ao mesmo tempo, essa mesma legislação, para além de punir os homens, ela também traz, no seu caráter didático, uma forma de que os homens possam ter, homens autores de violência, que são agressores de mulheres, possam aprender que agredir mulheres não é bom. E como é que isso se faz? Através desses círculos que se chamam grupos reflexivos de masculinidades, onde uma das alternativas, uma das penas, né, para que os homens possam superar essa violência é para que eles possam, sobretudo, reaprender essa lógica da violência que eles cometem em relação às mulheres. Né? E isso é extremamente importante. E nesses círculos, esses homens, eles passam a dialogar, eles passam, sobretudo, a trazer nesse diálogo aprendizados nessa troca, onde eles são acompanhados por outros homens também, por profissionais da área da psicologia, serviço social, eles passam a refletir sobre essa prática e entender o quanto o machismo ou essa masculinidade tóxica, em lugar de trazer lucro, só trouxe prejuízo para as suas vidas, porque eles acabam por perder a família, por vezes perder o trabalho. Então, eles passam a compreender que existem outras formas de repensar, de ressignificar e, sobretudo, de exercer uma masculinidade que não seja essa que seja tão violenta, entendeu? É isso. Pois é. Cláudia, assim, começando aqui a agradecer, né, a participação de todos. Eu sei que esse é um tema que passaríamos aqui horas conversando, né, teríamos Exatamente. muitas perguntas e tudo mais, mas já fica aqui aquele gostinho de quero mais para um próximo evento, né, de a gente poder estar discutindo, trazendo esse diálogo novamente. Eu digo discutir, mas é o fator do diálogo, né, novamente aqui. Até às vezes de uma outra forma, de uma outra plataforma, onde a gente possa Sim, estar mais próximo. E desde já agradeço a sua participação, né, nesse dia muito importante,
né, e que a gente possa fortalecer esses laços. O intuito da DUNE, a divisão dos universitários, é de cada vez mais expandir, né, esses ensinamentos, né, da prática do budismo juntamente com a sociedade, né? E isso aí é o que o Adriano trouxe, né? A forma ela começa sutil, sim, é aquela aproximação, a aproximação ali, de repente a pessoa vê aí parte para uma violência mais forte, né? Então, esse tema, se nós não pararmos, pensarmos e agirmos de uma forma mais assertiva, né? Isso não vai parar, né? Não vai parar. Então, é necessário que possamos, então, com todos esses ensinamentos que a gente vem tendo, né? Exemplos que, principalmente, vindo do Sensei, né? Entre outros diálogos, que nós possamos, né, fazer essa revolução humana, né, dentro de si, repassando para as crianças que hoje estão Uhum, crescendo junto conosco, né, para que possamos, então, futuramente, não ter que dialogar sobre isso, né, falarmos de outras coisas mais importantes. Então, desde já, eu agradeço muito a sua participação e de todos, né, que estiveram aí conosco, estão e estiveram conosco desde o início dessa live. Espero ter sanado algumas das questões, né, que nós possamos abrir um pouco mais aí os olhos, como o dia diz no Gosho, né, a abertura dos olhos, devemos ser exato. aberto um pouco mais os olhos aí. Exato. Bom, eu também quero agradecer, Leonardo, e a divisão dos universitários da RM Fortaleza, e falar da importância, não é, dessa organização que é tão importante na sociedade, a BSGI, que também internacionalmente está em 192 países e territórios, sempre dialogando mundialmente, é, a partir dos pilares da paz, cultura e educação, e sempre prezando pela dignidade da vida, por esses princípios tão importantes trazidos pelo nosso líder, nosso presidente da Isaac Queda. Desenvolver esse diálogo humanístico na nossa sociedade é extremamente importante. Não é? Então, eu quero agradecer essa oportunidade, mais uma vez, parabenizar a divisão dos universitários da RM Fortaleza e manifestarem minha gratidão imensa pela oportunidade e, sobretudo, por todas e todos que puderam aqui nos assistir. E dizer que é, essa, essa luta, esse compromisso pelo fim da violência contra a mulher, não é um compromisso seu, Leonardo, nem um compromisso meu, da Cláudia. É um compromisso nosso, de toda a sociedade. É um compromisso ético individual e, sobretudo, é um compromisso ético coletivo. Não é? Eu acho que respeitar as mulheres, os homens, respeitar todas as expressões de identidade, de gênero, orientação sexual, enfim, respeitar a dignidade da vida é um compromisso de todas e todos nós. Então, gratidão novamente, muito obrigada e à disposição da Duni, da RM Fortaleza. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez, né? E espero que em breve, após esse procedimento aí, né, pandêmico, possamos nos encontrar pessoalmente, você aqui no Ceará, para que a gente Com possa certeza. dialogar, né, cada vez mais aí dentro dessas temáticas, né, junto aí com a Duni e com todas as outras divisões, né? Então, relata aí. Então, muito obrigado. Com certeza. Ah, Olha, convite, já estou até recebendo já outros tem o convites convite aqui. aí. Olha, convite aceito, viu? Bom, então, olha, muito obrigada novamente, parabéns a vocês e sempre à disposição. Eu quero agradecer a Vera Golic por ter intermediado, né, esse contato entre nós, o convite, e obrigada e até as Outra, próximas. Pois uma não. outra querida também, né, a Vera Goli, Uhum. que pude aprender muito em diálogos com ela, com o seu esposo, o Hugo, que Ah, também eles são é um grande maravilhosos. ativista em cima desse procedimento. Tá? Então, Sim, sim. deixo aí mais uma vez aí o meu muito obrigado a todos. E olha, vocês que ainda não estão seguindo aí o nosso Instagram, passem a seguir,
né? E vai dialogando conosco, né? Colocando temas que vocês gostam Uhum, de entrar em contato, de que a gente possa estar dialogando aqui com pessoas e tudo mais. tá Tá? certo. Muito obrigado, Cláudia. Muito obrigado a todos. O Instagram vai nos derrubar em breve. Tá certo. Então, muito obrigada, Tchau. viu? Obrigada a todas e Boa todos. noite. Obrigada, boa noite. É isso aí, galera. Então, gratidão grande por todos estarem aí conosco durante todo esse período. Espero que tenham gostado desse diálogo, né? Que, como eu falei, né? Vocês podem deixar aí, Cláudia Luna. Deixa eu ver se está aqui. Pronto, eu disponibilizo no link da live que vai ficar gravado lá para vocês, tá ok? Mas se você colocar Cláudia Luna, já aparece lá o Instagram dela. Pode segui-la também, né? Tem muitos conteúdos lá interessantes para todos. Então, um grande abraço, boa noite, bom domingo aí a todos e uma excelente semana, né? E já vamos colocando em prática, né, todo esse aprendizado. Então, tchau, tchau.